Aleluia! Para honra e glória nosso Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez, meu Deus! E hoje estamos no quinto dia de 365 para honra e glória nosso Jesus Cristo, nessa história maravilhosa que mudou a humanidade. E vamos lá! Hoje é muito interessante, porque há um tempo atrás nós estávamos vendo bem todo o contexto pelo qual fez com que Abraão viesse a chegar na terra de Canaã e se estabelecesse ali. E aí as consequências de, infelizmente, a gente não ouvir a voz do Senhor de forma plena. E pelo fato de não ouvirmos a voz do Senhor de forma plena, a gente acabar não contemplando a bênção de forma plena, do jeito que o Senhor estabeleceu. Então, assim, Deus está mostrando para Abraão que, olha, segue o que eu estou te ensinando, não segue o que você acha, porque o que você acha é muito superficial, mas o que eu estou te ensinando é muito além do que você consegue imaginar. E aqui a gente começa, Gênesis capítulo 17. A circuncisão, o sinal da aliança. Versículo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E aí você vê, Deus de novo aparece a Abraão. Deus de novo mostra a importância da aliança. Deus de novo mostra quem ele é. Deus de novo lembra a Abraão a identidade de Deus e, consequentemente, a identidade de Abraão. Então, assim, Deus deixa claro, seja íntegro. Ande segundo a minha vontade. Abraão, não se corrompa. Abraão, não olhe a vida do seu vizinho. Abraão, não olhe a vida desse mundo. Abraão, não caminhe conforme os passos desse mundo. Pelo contrário, caminhe conforme o que eu te ensinei. Viva conforme o que eu te dei. Faça conforme as coisas que eu te estabeleci. Creia na minha promessa. É isso que Deus está falando a Abraão. Abraão prostrou-se rosto em terra. E Deus lhe disse: de minha parte, essa é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será chamado Abrão, porque eu o constituí pai de muitas nações. E aqui a gente vê, Deus ele estabeleceu um novo nome a Abraão. Deus ele mudou o nome de Abraão. Justamente Deus ele segue esse padrão de mudança de nome. Esse padrão de mudança de nome é muito interessante, porque é Deus mostrando, olha, até aqui você era o que todos te conheciam, mas daqui para frente eu te encontrei. Daqui para frente eu faço você uma nova pessoa. Daqui para frente o que você era passou, mas agora eu faço algo novo. Então assim, presta muita atenção, Abraão, porque eu estou mudando quem você é. Por isso que deixou de ser Abrão para Abraão, ou seja, pai de muitas nações. Versículo 6. Eu tornarei extremamente prolífero. Não é assim, eu vou te fazer prolífero, eu vou te fazer crescer, eu vou te fazer expandir, não. Eu te farei extremamente prolífero. Olha que bênção. De você farei nações e de você procederão reis. Olha que bênção. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Aí você vê, Deus está estabelecendo uma aliança com Abraão. Deus está estabelecendo uma aliança com a geração de Abraão. Não é só uma aliança única e exclusiva com Abraão como cabeça, mas Abraão como cabeça e seus filhos, sua posteridade. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Olha que promessa linda. Porque assim, uma coisa é Abraão ele ter a promessa de Deus e viver em paz com Deus. Outra coisa é ele ter a certeza de que a posteridade dele já está guardada. Por quê? Porque Deus escolheu cuidar também da posteridade. Olha, isso é muito lindo. Porque a gente, nós temos o entendimento de que Deus está falando com Abraão. No tempo que ele está, mas também no tempo futuro que vai vir. Ou seja, Deus está cuidando de Abraão de forma plena.
Independente da idade, independente da circunstância, independente do tempo, Deus está cuidando de Abraão de forma plena. Versículo 10. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Ou seja, a aliança que terá que ser seguida. A aliança que terá que ser vivida. E olha o que Deus estabelece como essa aliança. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados aonde? Na carne. Serão circuncidados na carne. Serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será um sinal da aliança entre mim e você. E aí você vê, Deus fez a aliança com Abraão. Mas esse sinal da carne se manteve por todas as gerações. Para quê? Para ser um sinal de todos os homens com Deus, todos os homens com Abraão, todos os homens e Deus com Abraão, e Abraão com Deus. E por quê? Né? Para justamente a lembrança ser corrente, a lembrança ser cotidiana, a lembrança ser constante. Versículo 12. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Ou seja, todos que fazem parte da sua comunidade precisam ser circuncidados. Todos os homens, todos os meninos, todos os homens precisam ser circuncidados. Por quê? Porque isso é a aliança que eu fiz com Abraão. É Deus falando. Versículo 13. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Presta atenção nisso, uma aliança perpétua. A antiga aliança, ela é literalmente a sombra. Ela é literalmente a projeção. Ela é literalmente o marco, o caminho, o indício do que vai acontecer, a projeção do que vai acontecer. Essa aliança perpétua, marcada no corpo, o próprio Cristo estabeleceu e cumpriu por nós. E vamos seguir que a gente vai chegar lá para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Versículo 14. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Ou seja, Deus está estabelecendo, olha, vocês não são como o mundo, que são incircuncisos. Vocês não são como o mundo que tem, né, que são incircuncisos. Mas vocês são diferentes. Vocês são santos. Vocês são nação santa. Vocês são povo santo. Por quê? Porque assim é o que faço. Versículo 15. Disse também o Senhor a Abraão. Disse também o Senhor a Abraão. De agora em diante, sua mulher já não será chamada Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Você vê, a bênção de Deus chegou a Abraão. A aliança que Deus tinha é com Abraão. A aliança que Deus tem é com Abraão. Mas essa aliança se expandiu. Se expandiu para sua esposa, se expandiu para os seus filhos, se expandiu para todos os seus descendentes, inclusive para aqueles que creem em Cristo. Porque a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós também passamos a ser filhos de Abraão. Não conforme o sangue, não conforme a carne, mas conforme a fé, conforme a promessa e conforme o sangue do próprio Cristo. Porque nós fazemos parte da família celeste. Nós fazemos parte da família que o Senhor estabeleceu. Nós fazemos parte da comunidade dos santos. Comunidade essa que não há, como o apóstolo Paulo muito bem diz, não há nem mais grego, nem mais gentil, nem mais judeu, nem mais ninguém. Todos fazem parte do caminho do Senhor ou não fazem parte. E a divisão justamente é essa. Por isso que quando o Senhor ele fala sobre as duas casas, que inclusive para honra e glória do nosso Senhor Cristo é um tema maravilhoso, o Senhor fala, estabelecerei uma nova aliança perpétua entre a comunidade de Judá e a comunidade de Israel. A comunidade de Israel ela é uma comunidade muito ampla, que inclusive envolve samaritanos, envolve amorreus, envolve fariseus, envolve saduceus, envolve vários povos que também faziam parte da comunidade de Israel. E principalmente os samaritanos, que eles, aos olhos humanos, eles não eram... Aos olhos humanos, eles eram judeus, mas aos olhos de judeus, eles não eram judeus. Mas também eles não eram gentios. Ou seja,
Deus deixa claro, eu estabelecerei uma nova e eterna aliança, tanto com gentios quanto com os judeus, tanto com aqueles que se chamam Israel, tanto com aqueles que não se chamam Israel. Por quê? Porque creram em mim, porque creram na mensagem, porque creram no Filho. E Deus abençoou Sara, por isso que deu um novo nome. Versículo 17. Abraão prostrou-se rosto em terra, riu e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E aí você vê, né, como nós somos. Abraão já tinha visto a graça de Deus, Abraão já tinha visto as bênçãos que o Senhor deu, Abraão já tinha sido liberto da morte através de Deus. Mas mesmo assim, ele ainda tinha um pouco de receio, né? Isso é normal. Sabe por quê? Porque faz parte da nossa natureza. Mas o que Deus quer nos mostrar e nos dizer sempre é: olha para mim, confia em mim, a promessa é minha. Segue a minha promessa. Versículo 18. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Lembra Ismael, filho de Agar? Então, ele pediu para Deus para Ismael ser o seu herdeiro. Mas olha o que Deus responde a Abraão. Versículo 19. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você chamará Isaque. Você vê, Deus ele não só deixa claro que não é Ismael o herdeiro, mas ele deixa claro que Sara vai dar um filho chamado Isaque. Ou seja, esse é o herdeiro. Deus está deixando isso claro aqui. E olha como Deus continua. Com ele, com quem? Com Isaque. Não com Ismael, mas com Isaque, com ele, estabelecerei a minha aliança. A minha aliança, a aliança de Deus, ela não foi estabelecida com Ismael, ela foi estabelecida com Isaque. É o que Deus está mostrando, é o que Deus está dizendo, é o que Deus estabeleceu. Que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, aí você vê, aí Deus está falando de Isaac, que estabelecerá a aliança com Isaac, mas agora Deus também ele lembra de Ismael e fala de Ismael. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Você vê, Deus ele ouve nosso pedido. Deus ele não ignora nosso pedido, pelo contrário, ele nos ouve. Também o abençoarei. Olha que bênção, também o abençoarei. Eu o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho de Sara, que lhe dará no ano que vem, por essa época. Você vê, Deus deixa claro, eu vou cuidar de Isaque, eu vou cuidar de Ismael, eu vou fazer Ismael um grande povo, eu vou fazer Ismael proliferar, mas a minha aliança é com Isaque. E ele vai nascer de Sara, ano que vem. Versículo 22. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos de sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou. Você vê, todos os homens foram circuncidados naquele dia. E aí você vê que coisa bonita. Deus fala e Abraão cumpre. Deus fala e Abraão faz. Deus fala e Abraão, no mesmo dia, faz o que Deus mandou. Circuncidou todos os homens da sua casa. Como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado. E seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E aí você vê a importância de ouvir a voz de Deus e fazer imediato. Eu não vou fazer o que Deus mandou amanhã ou depois. Eu vou fazer hoje, eu vou fazer agora. Talvez amanhã ou depois, talvez nem chegue, mas o hoje ou agora eu tenho uma oportunidade. Deus me deu a oportunidade. Versículo 27. E com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em sua casa, como os comprados em terra estrangeira. E aí você vê, Abraão cumpriu de forma plena aquilo que Deus estabeleceu. Todos os homens precisam ser circuncidados. E assim foi. Abraão cumpriu. Vamos para o capítulo 18, o segundo capítulo de hoje. Bora lá. Deus promete um filho a Abraão. Versículo 18. Capítulo 18, versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Menre. E aí você vê que maravilha, né?
Perto dos cavalos de Meir, Deus apareceu de novo, né? Deus segue aparecendo a Abraão. E, né, ali onde Abraão já conhecia, ali onde Abraão já vivia, ali onde Abraão já tinha estabelecido sua pequena família até então. Quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, e justamente isso é interessante porque, assim, Deus ele vinha ver o homem, como a gente viu há poucos dias atrás, na virada do dia, ou seja, no início da noite, no crepúsculo. Só que agora Deus veio ver Abraão, não no crepúsculo, mas na hora mais quente do dia, ou seja, meio-dia. Meio-dia Deus veio ver sua criação. Meio-dia Deus veio ver Abraão. Que coisa linda. Ou seja, é justamente Deus falando, olha Abraão, em todo o tempo eu estou contigo. Eu já te visitei de noite, já te visitei de madrugada, já te visitei de manhã, estou te visitando meio-dia. Sabe por quê? Porque para mim não tem horário para eu te visitar. Não tem horário para eu ir atrás de você. Abraão, para mim não tem distância entre mim e você. Em todo o tempo eu vou te encontrar. Versículo 2. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. E aí você vê, a intimidade que Abraão tinha com Deus era tão grande que só pelo fato de longe ele ver, ele sabia que algo extraordinário estava acontecendo. Essa sensibilidade nós precisamos buscar do Senhor. Em ver e ouvir e sentir a presença dele de longe, todos os dias. Versículo 3. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. E aí você vê, Abraão sempre muito solícito, Abraão sempre acolhedor, Abraão sempre com muito cuidado com aqueles que chegam até sua casa. Abraão sempre com muito cuidado com aqueles que chegam até ele. Interessante que esse cuidado com o estrangeiro, esse cuidado com o próximo, foi ensinado por Deus desde lá de trás. E esse hábito se perpetua. Tanto que por causa desse hábito, por causa disso, coisas extraordinárias aconteceram. E vamos seguir, que o texto ele vai nos mostrar isso para a honra e glória de nosso Deus Cristo. E aí a resposta, né, que esses homens dão a Abraão. Está bem, faça como está dizendo. Responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-as e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que ele apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e novilho, que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore, a árvore de Morre. Versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Versículo 10. Então disse o Senhor. Então disse quem? O Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Respondeu Abraão. Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E aí você vê, Deus, como ele disse, eu sou fiel para falar e cumprir aquilo que eu estabeleci. Eu sou fiel para falar e cumprir aquilo que eu disse. Sara escutava a entrada da tenda. Atrás dele, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu. E aí você vê, Sara riu. Por que Sara riu? Porque já não tinha idade para ter filhos. Consigo mesma. Ou seja, ela riu ali, em silêncio. Ela riu, mas de forma interna, de forma privada. Por isso riu consigo mesma. Quando pensou, depois de já estar velho, meu senhor, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer de ter filho? E o interessante é isso, que assim, Deus ele fala as coisas, ele estabelece as coisas,
não é olhando para você, não é olhando para sua capacidade, não é olhando para quem você é, não é olhando para sua estatura, não é olhando para sua força, não é olhando para você, mas Deus fala as coisas olhando para Ele próprio. Deus ele faz a promessa porque Ele é fiel para cumprir. Deus ele faz a promessa porque Ele é fiel para poder falar sentado e cumprir em pé. Deus ele faz a promessa não é olhando o vaso, não é olhando o instrumento, mas ele faz a promessa porque pelo nome dele ele vai realizar. Versículo 13. E aí a gente só abrindo um parêntese, Deus ele sempre escolhe aqueles que vão dar glória a ele. Porque a glória não é do homem, mas a glória é de Deus. Ou seja, tudo que você faz na sua vida sempre dê glória a Deus, porque não é por sua capacidade, não é por sua vontade, não é pelo seu esforço, não é pelo seu trabalho, mas é pela graça de Deus em sua vida. Então, ó, quanto mais rápido você reconhecer a graça dele na sua vida, melhor vai ser. Sabe por quê? Porque, senão, você vai estar lutando contra o próprio Deus. Versículo 13. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar luz agora que eu sou idosa? Porque ela riu e disse isso? Aí Deus continua. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E aí você vê. Aí eu continuo fazendo essa pergunta para você. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Ah, Deus, mas eu tenho esse pecado. Sim, e daí? Eu também tenho. E aí? Ah, Deus, mas eu faço tal coisa. Sim, eu também faço. E daí? Ah, Deus, mas não existe divisão entre mim e você ou qualquer um de nós. Pelo contrário, todos nós precisamos do Senhor da mesma maneira. Assim como Abraão precisava do Senhor, nós também precisamos. Fato é, Deus não quer que de forma alguma a gente venha acreditar em nós, na nossa capacidade, a nossa possibilidade. Mas Ele quer que nós venhamos a confiar que a capacidade dele é o suficiente, que a promessa dele é o suficiente. O como, ele cuida. Versículo 15. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. E aí, aqui já é outra questão. Abraão também mentia, né? Falava que Sara era sua irmã. Agora, Sara também mentiu. Usou esse artifício. Olha, a nossa natureza ela é corruptível, a nossa natureza ela é má. A nossa natureza ela é medrosa. Mas ó, todas as vezes que nós temos coragem, todas as vezes que nós lembramos da promessa, Deus ali se faz presente. Então não minta, fale a verdade. É isso ou então não é, acabou. Que seja feita a verdade do Senhor. Mas ele disse, não negue, você riu. Por quê? Porque Deus vê e sonda o coração. Talvez Abraão não tivesse visto que Sara riu. Mas Deus viu. O que importa não é o que você fala, mas é o que você vive. O que importa não é o que você fala, não é o que as pessoas veem, mas o que importa é o que Deus vê de você. Olha, eu falo com muito cuidado. Pelo amor de Deus, eu não quero te escandalizar, mas entenda. Se você quer andar com Deus, ainda que você esteja no pecado, ainda que você esteja vivendo no pecado, mas se você quer andar com Deus, tenha certeza que se Ele quiser, ele muda tudo assim, ó, do dia para a noite. Porque é Ele que estabelece isso. Versículo 16. Abraão intercede por Sodoma. Olha, esse texto é um texto muito lindo. É um texto que Deus mostra a sua graça e a sua misericórdia. É um texto que Deus mostra como Ele é paciente em perdoar. É um texto que Deus mostra como Ele é paciente em dar misericórdia. Versículo 16. Versículo 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão o acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? E aí você vê mais uma vez Deus mostrando, olha, os meus filhos são meus filhos. Não são escravos que não podem saber o que o seu Senhor faz. Pelo contrário, os meus filhos podem saber o que eu faço. E eu quero que os meus filhos saibam o que eu faço. Ou seja, Deus ele quer que nós vejamos os seus planos. E Ele quer que nós vejamos os seus estatutos. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa.
E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi. Olha, é Deus falando. Não foi homem que falou, não. É Deus que falou. Pois eu o escolhi. Olha, Deus escolhe. Deus escolheu Abraão. Deus podia ter escolhido qualquer pessoa na terra, mas Deus escolheu Abraão. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se convertam no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Você vê, foi Deus que escolheu Abraão. Não foi Abraão que escolheu Deus, mas foi Deus que escolheu Abraão. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, versículo 21, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. E aí a gente vê mais um atributo do trono de Deus, a justiça de Deus. As pessoas podem falar o que for para Deus. Ah, Deus, fulano é injusto. Ah, Deus, fulano é mau. Ah, Deus, fulano isso e aquilo. Deus, ele vai ver. Deus, ele vai sondar. Deus, ele vai conhecer. Deus, ele vai buscar se é isso mesmo ou não. Por isso que quando a gente pede a Deus perdão pelos nossos pecados, ele olha para os nossos pecados e nos perdoa. Porque ele sabe que nós somos falhos, mas ele olha Cristo em nós e nos perdoa. Versículo 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. E aí você vê os homens, não eram 3? 2 desceram e um ficou. E um ficou com Abraão. De 3, 2 desceram e um ficou com Abraão ali conversando. Abraão aproximou-se dele e disse: isso aqui é muito bonito. Isso aqui é muito bonito porque, assim, em um mundo com tanta injustiça, em um mundo com tanta maldade, em um mundo com tanta, sabe, tanta desilusão, em um mundo com tanta coisa ruim, simplesmente Abraão, mesmo sendo, né, mesmo sendo homem, ele ainda tinha o senso de justiça, porque Deus deu a ele. E simplesmente ele chega ao Senhor soberano, sabendo quem Deus é, e aí pergunta: exterminará o justo com o ímpio? Ele está perguntando ao Senhor: o Senhor é justo? O Senhor não será justo agora? Não é que Abraão está tentando colocar Deus na parede, ou tentando apertar a Deus, ou tentando encurralar a Deus, ou fazer algo negativo para o Senhor. Não é isso. É justamente o oposto. Abraão tinha intimidade com Deus. E Abraão tinha a justiça de Deus dentro dele. Por isso que Abraão tem essa intimidade de perguntar a Deus: exterminarás o justo com o ímpio? Ou seja, Pai, o Senhor é justo. O Senhor é justo. O Senhor vai destruir. O Senhor vai destruir os justos que ali se encontram, Pai. Sabe o que significa? A graça. A graça que me alcançou, a graça que te alcançou. Nós merecíamos? Não. Nós somos piores do que Sodoma e Gomorra. Porque nós ouvimos o seu testemunho e não cremos de forma plena. Mas ali, a graça foi dada. E olha a pergunta que Abraão faz e olha como Deus responde a Abraão. Exterminarás o justo com o ímpio? Olha como Deus responde. E aí, no caso, Abraão continua a sua indagação, mas olha depois como Deus responde. E se houver 50 justos na cidade? Você vê, Abraão, ele já deixa claro: Pai, o Senhor é justo, vai acabar com tudo. Se no meio dessa cidade, se no meio dessa corrupção toda, houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Olha, Deus, por amor de um, ele poupa uma cidade. E ao mesmo tempo, por amor de um, ele destrói uma cidade e faz cair o chão. Porque Deus é fiel. Versículo 25. Longe de ti fazer tal coisa.
Matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agir com justiça, o juiz de toda a terra. Gente, Deus é justo. Não há como fugirmos da justiça dele. E a justiça dele é uma faca de dois gumes, é uma espada de dois gumes, que ela tem a capacidade de, se nós não estamos em Cristo, nós somos destruídos por causa do nosso próprio pecado. Mas se nós cremos em Cristo, por causa de Cristo, por causa da graça de Cristo, nós somos salvos. O que Cristo quer fazer em sua vida é isso. Olha, Cristo quer te tirar do inferno, da condenação, da eternidade com Satanás e te levar para morar com o Senhor, com Ele, por toda a eternidade. O Senhor te fez para ter vida e não morte. O Senhor te fez para viver e não morrer. Então creia em Cristo e aceite a Cristo enquanto dá. Porque essa é a oportunidade que nós temos. E olha como Deus responde a Abraão. Olha o cuidado e olha o carinho. E olha como Deus, ele não rejeita o pedido de Abraão. Mas ele olha para o pedido de Abraão e responde. Porque ele é um Deus que responde. Versículo 26. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Você vê, olha, Deus falou que ia haver Sodoma. E Abraão já se antecipa e fala: Deus, se o Senhor encontrar 50, o Senhor vai poupar Sodoma? E Deus fala: tudo bem. Se eu encontrar 50, por amor a eles, eu pouparei. Olha a graça de Deus. Se Deus fosse mau e tirano e cruel, Deus podia ter falado: não, sinto muito, esses 50 estão no lugar errado, vamos pagar. Mas não, Deus considera a vida desses 50. Considera guardar a vida de todos por causa desses 50. Versículo 27. Mas Abraão tornou a falar: sei que fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Sei que fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? E aí você vê, ou seja, se ao invés de 50 só tiverem 45, o Senhor poupará a vida desses 45? E olha o que Deus responde. Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. Você vê, a graça de Deus continua, a bondade de Deus continua, a misericórdia de Deus continua, ainda que tenha só 45. Versículo 29. E Abraão continua. E se encontrares apenas 40, insistiu Abraão. Olha, era 50, depois 45, agora 40. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, Abraão, falando: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados? Eram 50, agora 45, agora 40, agora 30. Imagina, de 50 para 30. E se apenas 30 forem encontrados ali? Deus responde: se encontrar 30, não a destruirei. Versículo 31. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou a casa.
E aí você vê, de 50 chegou em 10. Chegou em 10. Deus, ele tem paciência. Deus, ele tem misericórdia. A paciência de Deus é tão grande que, apesar do pecado e apesar de quem está pedindo a favor do outro, a paciência de Deus continua. Às vezes a gente ora até errado. Às vezes a gente pede a Deus misericórdia por alguém que deveria receber a justiça de Deus, por estar vivendo no pecado e amando o pecado e querendo o pecado. Mas Deus tem misericórdia de nós e do outro. Nossa função é buscar a misericórdia a Deus, tanto por nós quanto pelo nosso próximo. Versículo 19, capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Você vê, era meio-dia a hora que Abraão se encontrou com Deus e conversaram e comeram. E agora, ao anoitecer, os dois anjos, lembra? Deus estava com dois anjos. Estava Deus no meio e os dois anjos do lado. Os dois anjos desceram para Sodoma e Deus ficou com Abraão. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passe. Aí eles responderam: Não passaremos a noite na praça. Não passaremos a noite na praça. Responderam. Os anjos, no caso, responderam: Não passaremos a noite na praça. Versículo 3. Mas ele insistiu tanto com eles que... Gente, me perdoa, eu li tudo de uma vez só. Tem uma vírgula aqui. Não passaremos a noite na praça. Ou seja, Ló chamou eles para estar na casa com ele, mas os anjos falaram: Não, nós passaremos a noite na praça. Mas Ló continuou insistindo. Ló insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram na sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento. E eles comeram. E aí você vê, de novo, os anjos comeram com os homens. Comeram pão. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, você vê, todos os homens, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. E aí você vê, os homens de Sodoma buscaram ter relações com esses homens que eram estrangeiros, que chegaram na casa de Ló. Olha o nível que Sodoma estava. Olha o que estava acontecendo com Sodoma. Isso dos mais jovens aos mais velhos. Ou seja, era algo que culturalmente era aceito. Era algo que culturalmente era comum. Era algo que culturalmente não era reprovado. Pelo contrário, era algo que culturalmente era incentivado. Dos mais novos aos mais velhos. Todos os homens foram até a casa de Ló para ter relações com esses homens. Com esses estrangeiros. Versículo 16. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. E lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada com estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Lembra aquele princípio de cuidar, guardar, proteger quem está debaixo da nossa casa? Quem está debaixo do nosso teto? Ló conseguia, Ló conservava, Ló prosseguia com esse princípio. Ló preferiu dar as suas duas filhas virgens para os homens fazerem o que bem entendessem com suas filhas, do que dar os homens que eram visitantes, eram estrangeiros na sua casa. E aí você vê como Ló seguia ou buscava seguir aquilo que Deus ensinou. Como Ló buscava seguir aquilo que foi ensinado para ele, que é cuidar daqueles que chegam na sua casa, cuidar dos hóspedes, cuidar dos estrangeiros. E olha qual foi a resposta.
E olha qual foi a resposta: saia da frente. Gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. E aí você vê, a situação já não estava boa para os hóspedes de Ló. Mas agora a situação estava pior ainda para Ló. Por quê? Porque ia ser muito pior para Ló do que para esses homens. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. E aí você vê, se nesse momento os anjos não tivessem intervido, coisas terríveis iriam acontecer. Com Ló, com sua família e com os homens, com os estrangeiros que ali estavam. Versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais algum... Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. E aí você vê, Deus mais uma vez exercendo graça, Deus mais uma vez exercendo misericórdia. Deus mais uma vez tendo misericórdia do justo. Versículo 14. Então Ló foi falar com seus genros, aos quais iam casar-se com suas filhas. E aí você vê que bom. Os genros de Ló não estavam no meio desses homens que queriam fazer esse ato mau e violento para Ló e sua família. Os estrangeiros que Ló tinha na sua casa. Pelo menos os genros não estavam nesse meio. E Ló foi ver os seus genros e lhes dissera: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Olha que coisa, né? Apesar do genro dele, ele ter certo temor ao Senhor, eles ainda assim não tiveram tanto temor ao ponto de crer naquilo que o seu sogro estava dizendo. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Versículo 16. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e suas duas filhas, e os tiraram dali à força, e o deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás e não olhe para lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. E aí você vê, a instrução foi clara. Vá embora, fuja para as montanhas, não olhe para trás. Vá embora. A instrução foi clara. Versículo 18. Ló, porém, lhes disse: não, não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim, e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena. Por que Ló estava falando sobre isso? Porque as montanhas ali, essa cidade que os anjos mandou Ló ir, essa cidade também tinha, também havia essa cultura. Então, Ló não queria que ir para essa cidade também ser destruída. Aí por isso que Ló falou isso. Não, não, meu senhor. O Senhor foi bom favorecer. O seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim. A mesma calamidade que aconteceu com Sodoma e Gomorra iria acontecer nessa cidade também. E morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, uma cidade diferente dessas daí. Então, uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. O que é que Ló está dizendo? A cultura dessa cidade pequena é diferente da cultura daqui de Sodoma e de Gomorra. Então, deixa eu fugir até essa cidade. Lá não tem essa cultura. Então, eu fugindo para lá, a destruição vinda de Deus, ela não vai destruir essa cidade. E eu vou ficar vivo. E aí os anjos responderam: está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar até lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar.
Versículo 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio... Quando Ló chegou a Zoar, o sol havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, e aí você vê, o Senhor, o próprio Senhor, o Criador, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que fez os céus, a terra e tudo que há, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. O Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou numa coluna de sal. E aí você vê aquela questão. Os anjos foram muito claros. Não olhem para trás. Por quê? Porque tudo vai ser destruído. Deixe para trás o que para trás ficou. Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Deus está nos mostrando, olha, o que você deixou para trás, esqueça. O que você virou as costas, deixe lá. O passado já era. É daqui para frente. Versículo 27. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. E aí você vê, mesmo Deus trazendo justiça, Deus poupou Ló e sua família. A mesma coisa vai acontecer com aqueles que guardam a promessa de Cristo. Mesmo durante a grande tribulação. Durante os 7 selos, que estrela vai cair, nuvem de fogo, água que vai ser poluída, perseguição, muita dificuldade, mesmo no meio desse ambiente, Deus ele vai trazer a graça e a misericórdia para aqueles que creem em Cristo. Os descendentes de Ló. Versículo 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. E aí você vê, Ló e suas filhas, eles conheciam muito bem a história do Gênesis, né? A história da Arca de Noé. Eles sabiam que Deus já tinha destruído a humanidade uma vez. E eles acabaram de ver a mãe das meninas e a esposa de Ló sendo transformando em estátua de sal. Eles tinham acabado de ver essa terrível coisa acontecer. E também viram a cidade onde eles conheciam, a cidade de Sodoma e Gomorra, várias cidades próximas, eles viram cair no fogo do céu. Então talvez na mente deles, eles achavam que Deus destruiu a humanidade inteira. E ali eles estavam de novo em um novo início, em um novo começo. Um dia, a filha mais velha disse à mais nova: nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Ou seja, nós não temos esposo, nós não temos homens ou homem para a gente poder casar. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Ou seja, o propósito era manter, crescer e multiplicar. Elas acharam que não tinha mais homens sobre a terra. Elas acharam que a humanidade acabou ali. Então elas tiveram esse pensamento: vamos dar vinho ao nosso pai e vamos deitar com ele, para que a gente continue tendo filhos e a linhagem do nosso pai não acabe. Versículo 33. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Versículo 34. No dia seguinte, a filha mais velha, disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló engravidaram no próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amim.
Este é o pai dos amonitas de hoje. Ou seja, a intenção das filhas era preservar a linhagem do pai. Por isso que elas fizeram o que fizeram. E assim, a Bíblia é um livro tão fantástico, é um livro tão verdadeiro, que ela faz questão de mostrar o erro, mostrar a falha, mostrar o medo, mostrar o engano, mostrar o pecado. Por quê? Porque é a realidade, é a vida. Nós falhamos, nós erramos. A história da humanidade é uma história de erro, de falha. Mas também é uma história que Deus dá graça, que Deus dá misericórdia, que Deus exerce a misericórdia. Vamos para o último capítulo de hoje, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Abraão e Gerar. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Aí você vê, Abraão já tinha tido um problema com isso. Agora estava de novo mantendo esse hábito de dizer que sua mulher era sua irmã. Rapaz, ele já teve um problema com isso, agora continuou. Ao invés dele aprender, de falar para todo mundo, olha, ela é linda, mas ela é minha esposa e acabou, porque Deus me deu. E pronto. Não, ele teve medo. E mais uma vez ele partiu para mentir. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Aí você vê, Abraão tinha acontecido isso com ele no Egito, agora de novo aconteceu isso com ele. Pegaram a mulher dele como esposa. Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Olha que terrível. Ele tomou uma mulher casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse. Ou seja, Abimeleque não teve nada com ela. Abimeleque só tinha pegado ela, mas ainda não tinha tido alguma intimidade com ela. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Olha, se tem uma coisa que nós podemos ficar tranquilos, é que Deus é justo. Deus sempre é justo. Se você faz algo na pureza, se você faz algo na justiça, se você faz algo de fato achando que aquilo é certo, pode ficar em paz, porque é Deus quem te justifica. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez de coração puro. Deus falando, eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. E por isso não lhe permite tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta. E orarei em seu favor para que você não morra. Você vê, Deus ele aparece e revela. Mas se você não devolver, esteja certo de que você e todos... Mas se você não devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Aí você vê, Deus ele é justo. Deus ele aparece, mostra o pecado, mostra o que deve ser feito e deixa claro, o caminho é esse. Faça isso para que você não morra. Agora, se você não quiser fazer, sinto muito. O bicho vai pegar para o seu lado. Porque você vai comer o fruto do pecado. Versículo 8. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: o que fizeste comigo? Em que foi que pequei contra ti, para que eu trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz com ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Você vê, Abimeleque, que tinha sido enganado, perguntou a Abraão: por que você fez isso comigo? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã, por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: assim você provará sua lealdade em qualquer lugar onde formos. Diga que sou seu irmão. Aí você vê, por causa de Abraão, Sara pecou. Por causa de Abraão, Sara mentiu. O pecado, o erro, a falha estava sobre Abraão. Por quê? Porque foi Abraão que induziu Sara a pecar. Foi Abraão que colocou Sara para pecar. Abraão queria dar um jeitinho. Entendeu? Abraão queria dar um jeitinho da forma dele.
Não, não é assim não. Tem que ser da forma de Deus. Versículo 14. Isso é Deus que está falando, tem que ser da minha forma, tem que ser do meu jeito. É na verdade. Versículo 14. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-lhes a Abraão e devolveu-lhes a Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiseres. Sara lhe disse: estou dando a Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Ou seja, olha, eu quero que todos saibam que você é inocente, que você é pura, que você é correta, que você agiu de forma correta. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque. Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. E aí você vê, de forma que puderam novamente ter filhos. Para uma mulher e para mulheres verem que estão sem poder ter filhos, sem dúvida demora aí o quê? 9 meses, 1 ano. Então, isso aconteceu e não foi da noite para o dia que Abraão teve sua mulher de volta. Isso demorou. Isso passou meses. Isso talvez até tenha passado anos. Mas não foi algo rápido, não foi de um dia para a noite, não foi de uma semana para outra. Foi algo que no mínimo passou meses. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre aquele lugar. A mão de Deus estava sobre Abimeleque. A mão de Deus estava sobre aquele povo. Por quê? Porque ali tinha um erro. E Deus não quer que nós vivamos de forma errada. Deus quer que nós vivamos de forma correta. Deus quer que nós vivamos de forma justa. Deus quer que nós vivamos de forma honesta perante os seus olhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. E aí você vê, Deus, ele é soberano. Deus, ele bota a mão e acabou. Deus, ele bota a mão e nada acontece. Porque Deus é soberano. E é isso. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, esse foi o 5º dia de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Muito obrigado a você que chegou até aqui, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para você receber notificação de amanhã, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Curte aqui para esse vídeo poder chegar em mais pessoas e para que o reino do Senhor ele continue crescendo para honra e glória do nosso Senhor Cristo. É isso. Eu só posso fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Só você que pode chegar e curtir. Isso é uma coisa que cabe a você, não a mim. Mas se você fizer isso, tenha certeza. Você não faz para mim, mas você faz para o Pai, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.